Olha, a gente acompanha agora a expectativa para a soltura da Lucélia Maria da Conceição Silva, de 52 anos, após uma reviravolta no caso da família envenenada em Parnaíba. Vocês lembram que ela havia sido presa em agosto do ano passado, suspeita de matar 2 irmãos envenenados com cajus, só que o laudo mostrou que os frutos não tinham chumbinho, não tinham a substância que envenenou as crianças e provocou a morte dessas crianças. Então vamos ao vivo falar com o repórter Francisco José, que está na frente da penitenciária feminina aqui em Teresina, onde está presa a Lucélia Maria desde agosto do ano passado. Boa noite, Francisco. Quais são as últimas informações? Boa noite, Aline. Boa noite a você que acompanha o Jornal Cidade Verde. Eu estou aqui, como você destacou, em frente à penitenciária feminina da capital, na zona sul de Teresina, no bairro Santo Antônio, aguardando aqui a chegada do advogado de defesa da Lucélia, a senhora Lucélia Maria da Conceição, de 52 anos. Conforme a gente vem acompanhando, ela foi apontada lá no mês de agosto do ano passado como a suspeita de envenenar os cajus. Agora esse laudo dá uma reviravolta, o laudo da Polícia Científica do Estado, que apontou que os cajus não foram envenenados, causou aí uma reviravolta. Com essa informação, o próprio Ministério Público decidiu revogar a prisão de Lucélia, que está aqui na penitenciária feminina de Teresina. Essa decisão que saiu hoje foi expedida a pedido do Ministério Público Estadual pela juíza Maria do Perpétuo Socorro Vasconcelos, da primeira vara criminal da cidade de Parnaíba, por volta de 8 horas da manhã desta segunda-feira. E o cumprimento efetivo deve se dar nos próximos minutos. O advogado, inclusive, estava no interior do estado. Eu cheguei a conversar com ele agora no finalzinho da tarde, quase no começo da noite. Ele está, nesse exato momento, em direção aqui à penitenciária feminina de Teresina, para que possa, Aline, dar início a todos os procedimentos do ponto de vista administrativo lá na penitenciária feminina, para que, ainda hoje, a Lucélia seja colocada em liberdade. Então nós estamos aqui aguardando. Há uma movimentação de policiais que fazem a segurança, também da imprensa nesse exato momento, e a expectativa é que esse procedimento seja realizado dentro dos próximos 30 minutos. A gente continua por aqui e a qualquer momento voltaremos com novas informações. Aline. Francisco, acho que vale a pena também a gente fazer uma retrospectiva desse caso, né? Desse caso que comoveu tanto já em agosto do ano passado, da notícia que essas crianças tinham sido envenenadas. Lembrar como é que foi esse episódio, inclusive que ela, a Lucélia, dona Lucélia, 52 anos, teve a casa incendiada. Olha a movimentação, Francisco acompanha. Pode acompanhar, Francisco. Sim, é isso. Olha, Aline, deixa eu correr aqui, porque o advogado acaba de chegar nesse exato momento. E nós vamos agora acompanhar o que ele diz a respeito desse procedimento. Ele conversa nesse momento com a imprensa. O Jornal Cidade Verde acompanha agora ao vivo. De um primeiro passo em direção à plenitude do exercício jurisdicional. A Lucélia, com certeza, sofreu bastante, porque a vida no cárcere, para quem é desse nicho de advocacia criminal, não só que eu milite só nessa área, eu também litigo casos de outras matérias, mas é um crime completamente abjeto. Temos que lembrar sempre que tem 4 crianças que perderam a vida, e assim, é sem precedentes no estado do Piauí. Em detrimento a isso, tem uma pessoa também que está presa lá dentro, que foi lançada na cova dos leões desde o primeiro momento. E aqui não é sensacionalismo, não é sensacionalismo. Eu não estou em busca aqui de fama ou alguma coisa nesse sentido. Eu estou em busca aqui de que se faça justiça à pessoa da Lucélia Maria da Conceição Silva, porque desde o primeiro momento ela se declarou inocente. Eu já me manifestei acerca do inquérito policial, das investigações, do oferecimento da denúncia. Nós temos uma audiência agora de instrução e julgamento no dia 23 desse mês, e com clareza solar deve emergir nos autos, deve, a verdade, estar gritando para que ela apareça, para que ela surja e todos escutem a história da Lucélia. E daqui ela vai para onde? Já que a casa dela terminaram ateando fogo. Tá, isso aí também é outra situação completamente deplorável, essa situação de se puxar a justiça para ser praticada da maneira que as pessoas do entorno da residência da Lucélia acharam que deveriam fazer. Ela tem casa de irmã, tem casa de parente, vão dar o sustentáculo, vão dar o arrimo que ela tanto precisa nesse momento. Hoje o
Chico Lucas, o secretário de Segurança, ele falou em relação a uma indenização do Estado. Tá. Nesse primeiro momento, pessoal, seria da minha parte prematuro uma declaração em relação a uma possível ação indenizatória, porque apesar de nós termos conquistado a liberdade, e o Ministério Público agiu como eu esperava que ele agisse, que foi buscando a justiça, tá? Isso aqui não é um confronto aberto entre a defesa e o Ministério Público. Eu conheço o promotor atrelado ao caso, eu já litigo com o Ministério Público em inúmeros casos durante vários anos da minha advocacia, é o meu 20º ano na advocacia, então eu sei bem do que eu estou falando. Doutor, onde foi o erro aí, doutor? Onde foi, do seu ponto de vista, onde a justiça errou? Falta de profundidade nas investigações, falta de profundidade, falta de contundência nos elementos probatórios, tanto é que a prova robusta está surgindo agora e sempre foi confrontado. Desde o primeiro momento a defesa confrontou a situação. Qual é o estado de saúde da Lucélia? O estado de saúde? Assim, vamos tentar organizar, pessoal, que eu respondo a todos, não é um problema isso, tá? Olha, o que é que acontece? Quando eu assumi o patrocínio da causa da senhora Lucélia, no primeiro momento, ela já tinha transcorrido a audiência de custódia. Ela já tinha se declarado inocente na audiência de custódia. Então, no primeiro momento, eu fui ter um entendimento do caso. Você tem que estudar, você tem que defasar. Advogado que não estuda o processo, que não fuça o processo, tá? Ele realmente não vai achar ali mérito para fazer uma boa defesa. Só que antes disso, você entrevista a cliente com franqueza. Isso é do métier de advogado que atua nessa causa. Ele sabe como entrevistar a cliente e sabe como buscar para fazer uma linha de defesa. Às vezes você tem que fazer uma linha de defesa minimizando a pena, dependendo da situação que se apresenta. E no primeiro momento a Lucélia nunca titubeou, disse: doutor, nunca fiz isso, sou inocente. Partindo desse pressuposto, me debrucei sobre os autos e que até a polícia, eu respeito a autoridade policial que conduziu as investigações, não existe problema entre a defesa e a polícia, não existe problema entre a defesa e a promotoria, não existe problema entre a defesa e a magistratura. Existe sim um problema com a defesa de um processo que, ao entender, foi oferecida uma denúncia com pouca, aliás, com fragilidade total de provas. Tanto é que isso desemboca no dia de hoje. Ninguém sabe qual o estado, o espírito da Lucélia, porque quebraram o espírito da Lucélia. Ela tinha o direito à presunção de inocência e é uma coisa que deve ser levada em consideração, que isso aí está estipulado na nossa Carta Magna, na nossa Constituição Cidadã. E esse princípio, ele é muito mais na doutrina, muito mais na lei do que na prática. O advogado que milita na área criminal sabe como esse princípio da presunção de inocência é mitigado no nosso país. Em detrimento disso, eu sempre estive listado como advogado desse processo, sempre constou meu nome lá, sempre dei sustentáculo, sempre que foi necessário fazer as manifestações desse processo foram feitas, foi solicitado a substituição da pena restritiva de liberdade por uma prisão domiciliar, porque ela entrou na penitenciária mista de Parnaíba com a perna bastante inchada e não emergiu no inquérito policial uma prova com clareza solar que apontasse realmente a Lucélia como possível autora desse caso. O estado de saúde dela nesse momento, doutor, por favor. Pronto, em relação ao estado de saúde dela nesse momento, a primeira coisa que eu preciso saber é dela, como é que ela se sente, como é que está o ânimo dela. Com certeza ela deve encontrar-se deprimida, porque é peculiar. A pessoa é presa no primeiro dia, ela pergunta: quando eu vou sair? Na primeira semana ela está demorando, eu quero sair. No primeiro mês, meio que o organismo humano é adaptável, ele se adapta ao cárcere, só que não deixa de ser uma vida sofrida. E aí você me pergunta do estado dela. Você imagina, a vida em cárcere é extremamente complicada, eu já dei declarações nesse sentido, porque apesar da pessoa poder até ser reconfessa em um crime de uma natureza agressiva, um homicídio triplamente e duplamente qualificado, com requintes de crueldade, essa pessoa sendo confessa, mesmo assim ela sofre no cárcere. Vocês imaginam a condição de uma pessoa que sabe da história dela e sabe que é inocente, se declarou inocente e teve que passar por essa situação. O senhor acredita que quando ela sair daqui, depois que ela conversar com o senhor
entender que o momento psicológico dela, há possibilidade dela conversar com nossas equipes aqui, até para... Pessoal, olha, eu respeito muito a imprensa, tá? Agradeço a presença de todos vocês aqui, mas não é uma coisa que está absolutamente no controle do advogado. Porque eu expor a Lucélia nesse momento, sendo que eu tenho uma audiência de instrução agora no dia 23, seria... prematuro da minha parte também. Eu vou ver o estado que ela se encontra, eu vou ver o que ela pode declarar ou não, porque o que ela declarar aqui pode ser usado nos autos processuais, justamente nessa instrução processual. E quanto à instrução processual, a defesa também está muito tranquila. Tanto está tranquila que na resposta à acusação eu não precisei rolar uma única testemunha de defesa. Ela sabe que destruíram a casa dela? Sabe. A Lucélia, na própria audiência de custódia, ela estava ligando para a polícia quando começaram a apedrejar a casa dela. E é aquilo que eu falei já em outras entrevistas. Se o bom homem que caminhou sobre a terra estivesse lá, não teriam atirado a primeira pedra. Isso aconteceu. Atiraram uma, duas, tocaram fogo, fizeram um juízo de admissibilidade de culpa raso, jogaram a Lucélia, colocaram a Lucélia numa situação de cárcere e hoje nós estamos aqui, toda essa mobilização, porque eu tenho certeza que quem tem um coração, quem tem alma, quem tem empatia com o próximo, entende que uma pessoa que passa esse tempo presa, podendo ser inocente. O porquê que eu falo em podendo ser inocente? Porque eu não tenho uma sentença absolutória, eu não tenho uma declaração judicial de isenção de culpa da Lucélia. Então, nesse primeiro momento, eu posso falar em 99% de inocência da Lucélia. Por que que eu falo 99%? Porque eu estou arrimado em um laudo, eu estou arrimado em um novo suspeito que, ao contrário da Lucélia, foi categórico no depoimento dele em mostrar total desprezo pela vítima Francisca, pelos filhos dela, e assim, no meu entender, na minha modesta opinião como advogado, ele deveria passar pelo exame de sanidade mental para saber qual tipo de diretriz aquele cidadão tem em relação a doenças mentais, porque eu acho que ele tem um comportamento errático, ele tratou as vítimas da maneira que tratou, todos aqui são pessoas da imprensa, são instruídos e têm alta competência para fazer a leitura do posicionamento do outro acusado. Lá do outro tem a Lucélia. Nunca teve problema com a senhora Francisca, também vitimada. Nem conhecia a Francisca arrasou isso no seu próprio depoimento policial. Então tudo o que aconteceu foi um grande emaranhado de acontecimentos que se traduziram em um processo penal que está sendo confrontado. O que é que acontece? Enquanto você acredita em uma coisa, se você começar a acreditar numa coisa e não tiver prova daquilo, isso a neurociência explica. Você começa a criar um viés de confirmação. Você começa a querer buscar informações ali para confirmar aquilo que você acredita que é a realidade. Só que a realidade está se mostrando nos autos que ela é muito diferente do que foi contado até então. Do ponto de vista burocrático, qual é o passo a passo que acontece a partir de agora com a sua chegada aqui? Né? Pronto. Agora eu vou... É tarde, né? Já passou das 18 horas. Eu vou saber... Deve ser liberada, a cliente deve ser liberada. Eu me desloquei de Parnaíba até aqui. Vou conversar com ela, vou trazê-la aqui para fora. Ela ganhou uma liberdade provisória, não foi uma prisão domiciliar, tem certos requisitos que ela tem que preencher e o processo vai seguir o curso, com audiência de instrução, alegações finais, até resultar na declaração de inocência da cliente. Ok, doutor. Muito obrigado pelas informações. Então é isso, Aline. A gente continua daqui acompanhando todo o desenrolar dessa informação ao vivo, com informações para o Jornal Cidade Verde sobre essa situação, esse novo capítulo envolvendo o caso do envenenamento na cidade de Parnaíba. Eu volto com você aí no estúdio. A qualquer momento a gente pode trazer outras informações aqui da penitenciária feminina. Ok, Francisco, muito obrigada por trazer essas informações ao vivo pra gente. Estamos aguardando aí informações novas. Qualquer momento pode trazer, tá? Obrigada. Olha, vamos voltar ao vivo para conversar com o repórter Francisco José com mais informações atualizadas sobre a soltura de Lucélia Maria. Saiu há pouco, você pegou esse flagrante. Ela deu alguma declaração, Francisco? Aline, a gente volta daqui, olha, ela foi bem rápida nas palavras, econômica, disse apenas que estava bastante aliviada nesse exato momento, que a justiça estava sendo feita, mas preferiu não dar muitas informações, disse até que por orientação de seu advogado, preferia não se manifestar em detalhes a respeito do alvará de soltura, mas afirmou que sim, que estava
bastante aliviada nesse exato momento. Perguntada aqui pela imprensa como seria a sua vida a partir de agora, ela disse que ainda vai ter que recomeçar. Disse também que não tem casa, porque conforme a gente destacou, a casa dela foi incendiada ali no momento de revolta da população, que naquele momento, em agosto do ano passado, imaginava que de fato ela seria a autora ali do envenenamento dos cajus, e disse que agora vai procurar esse abrigo na casa de familiares. Aline, me confirma, eu não sei se a gente consegue chamar um trechinho dessa fala, você me confirma daí, mas ela deixou em rápidas palavras o sentimento nesse momento em deixar aqui a penitenciária feminina de Teresina. Ela saiu por volta de 7 da noite, ou seja, pouco mais de 15 minutos deixou aqui a penitenciária feminina de Teresina. Aline. Porque eu sempre falei a verdade, mas ninguém não acreditava. Como é a minha família e o advogado. E a sua casa foi destruída? Tudo. Agora a senhora vai para onde? A senhora sabe? Vou para casa da minha família, vou descansar em paz. Vai descansar, aproveitar agora esse momento. Só está aliviada agora? Estou aliviada, graças a Deus, porque deu tudo certo. Então foram essas as palavras da dona Nucélia, mas a gente percebe até mesmo ao deixar aqui a penitenciária, ela fez um aceno para a imprensa. A gente percebe de fato que há um alívio grande nesse exato momento em que o alvará de soltura foi efetivamente cumprido, e um procedimento inclusive bem rápido, Aline. Logo após a chegada do advogado, foram cerca de 10 minutos em conversa com a administração aqui da penitenciária feminina de Teresina, e logo em seguida ela já deixou a penitenciária, não confirmou o advogado e nem a dona Nucélia se já vai direto para Parnaíba. A gente imagina que sim, mas essa é uma informação que ela não efetivamente confirmou aqui para a gente. Entretanto, já saiu da penitenciária com um sentimento de alívio aqui diante de todo o desfecho dessa situação verificada nas últimas horas. Aline Moreira. Francisco, muito obrigado. Lembrando que em Parnaíba tem uma penitenciária mista, só que para resguardar a segurança da dona Lucélia, a Justiça achou melhor, por bem, a Secretaria de Justiça, trazê-la para Teresina, para a penitenciária feminina, porque se a casa dela já tinha sido incendiada, ela estava sendo ameaçada, era mais seguro trazê-la para cá. Então ela ficou esse tempo todo aqui em Teresina, agora deve voltar a Parnaíba, onde os familiares dela estão. Francisco, muito obrigada. Qualquer novidade, pode chamar a gente, tá?